Olá, bom dia. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você neste despertar com Deus. Vamos em frente em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Vamos à última semana de estudos no quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, no capítulo 31. Hoje vamos estudar sobre o tema O Livro da Lei, ao lado da Arca da Aliança. Um estudo muito importante, como entender corretamente a lei moral de Deus e as leis de Moisés. Por que é tão importante a compreensão deste assunto? Porque uma lei foi colocada dentro da Arca da Aliança e outra ao lado, ou seja, fora da Arca. Você sabe, você conhece bem este assunto? Deuteronômio 31 destaca a transição de liderança de Moisés para Josué, a fidelidade de Deus ao povo de Israel e a importância da obediência à lei do Senhor. Moisés prepara o povo para a sua partida, recordando-lhes as promessas e advertências de Deus e renovando a aliança antes de sua morte. Das diversas leis e ordenanças bíblicas, devemos saber de fato o que serve para nós hoje e o que foi abolido na cruz quando Cristo ali morreu, para não incorrermos no risco de estar obedecendo ou seguindo preceitos que já não servem para nossos dias, ou deixarmos de seguir princípios que são válidos até o dia de hoje. Por isso, é tão importante estudar e conhecer corretamente este assunto sobre a lei moral de Deus e a lei de Moisés. Os capítulos 31 a 34 são os capítulos finais de Deuteronômio e eles concluem registrando a morte de Moisés, no capítulo 34, precedida pelos passos finais para preparar o povo para a partida de Moisés. Vamos então aos detalhes, aos comentários, agora dentro dos versículos que este capítulo nos apresenta. Você é convidado a acompanhar em sua Bíblia. Verso 2: Já não posso sair e entrar, disse Moisés. Moisés ainda era forte para conduzir sua própria vida diária, mas perdera a energia necessária para liderar uma nação inteira. Verso 3: Passará diante de ti. Ou seja, Deus continuaria com o seu povo. Verso 6: Sejam fortes e corajosos. A exortação do Senhor, muitas vezes, por meio dos seus servos, ao povo de Israel. Como vamos encontrar em seguida no próximo livro, a Josué, também Deus encorajou Salomão, os oficiais militares de Ezequias, ao confiarem no Senhor e serem obedientes a Ele, seus seguidores seriam vitoriosos, a despeito de grandes obstáculos.
Também diz o verso 6, não vos deixará. Deus fez a mesma promessa a Josué após a morte de Moisés. O apóstolo Paulo aplica esta experiência à igreja cristã. Moisés teve vida longa e cheia de aventuras. Havia servido a Deus e ao povo sem interesses próprios e de forma incansável. Na terra de Canaã, ele não poderia ser maior do que havia sido até então. Contudo, Deus tinha mais para lhe dar na Canaã celestial. Isso pode ser comparado com a experiência de Paulo no Novo Testamento, conforme ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Agora os versos 7 e 8 descrevem Josué sendo nomeado sucessor de Moisés, assim como foi também no capítulo 27 de Números. Agora Moisés o encoraja a enfrentar sua nova responsabilidade. Então, no verso 7, chamou Moisés a Josué. A transferência de poder político, com frequência, é uma questão delicada. Sabiamente e por ordem de Deus, Moisés elevou Josué na presença de todo o povo de Israel. Aí no verso 9, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes. Os tratados da antiguidade especificavam que uma cópia do tratado fosse colocada diante dos deuses nos centros religiosos das nações em questão, as nações pagãs. Agora, esta lei, a lei da Torá, um termo que abrange toda a vontade revelada de Deus. Conforme nós temos estudado desde o livro de Levítico até o livro de Deuteronômio, estas leis escritas por Moisés, mas que foram dadas por Deus. Agora o verso 10, ao fim de cada 7 anos. Você sabia que Moisés providenciou a instrução regular do povo e dos seus filhos na lei da aliança pelos sacerdotes num período do ano em que o povo teve tempo amplo para aprender. A festa dos tabernáculos caía no outono e perdurava 1 semana. Durante o ano sabático, ou seja, a cada 7 anos, a terra ficaria sem cultivo e o povo, desta forma, não estaria sobrecarregado com trabalhos, com os deveres agrícolas. Olha que interessante. Então, em vez de ficarem ociosos, sem fazer nada, o povo iria dedicar-se a relembrar o conteúdo da lei. Nessa ocasião festiva, um grande número de israelitas se reuniria no santuário. Eles seriam libertos de suas dívidas devido ao fim dos 7 anos e da preocupação com suas colheitas, porque a festa dos tabernáculos acontecia no final da época da colheita. Então, este era o melhor tempo para que o povo se focasse em renovar seu entendimento das instruções de Deus. A festa dos tabernáculos encontra seu cumprimento, conforme já aprendemos, na vida de Jesus, no seu nascimento, quando ele veio habitar com os homens, e também remete-nos para a sua segunda vinda, quando ele habitará para sempre com seu povo. Da análise do turno sacerdotal de Zacarias e do tempo da gravidez de João Batista e de Jesus, pode-se verificar que muito provavelmente Jesus nasceu à época desta festa, ou seja, começo de outubro.
As leis deveriam ser lidas para toda a Assembleia, para que todos, incluindo as crianças, pudessem ouvi-las. A cada 7 anos, a nação inteira se reuniria e ouviria de um sacerdote a lei sendo lida para eles. Não havia livros, bíblias ou jornais para disseminar a palavra de Deus. Não havia essa tecnologia que nós estamos desfrutando aqui, através da internet, das redes sociais. Portanto, o povo devia confiar na palavra oral e em uma memória curada. A memorização era uma parte importante da adoração, porque se alguém conhecesse a lei, não poderia alegar ignorância por quebrá-la. Para cumprir o propósito e vontade de Deus em nossas vidas, precisamos do conteúdo e substância de Sua palavra em nossos corações e mentes. Para os hebreus, este processo começava na infância. Ensinar aos nossos filhos e a novos crentes deveria ser uma de nossas mais elevadas prioridades. Nossos melhores professores, os melhores recursos e os mais cuidadosos pensamentos deveriam ser direcionados a mostrar aos novos crentes como seguir a Deus em todas as situações da vida. Olha que importante ensinamento nos traz. A leitura da lei a cada 7 anos não era o único meio de ensinar ao povo as obrigações da aliança. Os pais também tinham o dever de instruir regularmente aos seus filhos, conforme já aprendemos no capítulo 6 deste livro de Deuteronômio. A instrução normal da palavra de Deus, no templo ou na escola, não tornava a instrução paterna menos necessária. Isto é muito, muito realmente importante. O ensinamento de pais para seus filhos como a base da educação na sociedade e na igreja, O verso 11, lerás esta lei. A lei também era lida em outras ocasiões, conforme vamos encontrar nos livros de Josué, de 2 Reis e de Neemias. A leitura reverente da palavra de Deus é um fator estabilizador na vida de qualquer pessoa. Agora o verso 13, para que seus filhos ouçam e aprendam a temer o Senhor. Um dos maiores privilégios dados aos judeus foi a custódia da palavra de Deus. O plano da redenção, as maravilhas do reino futuro, tudo está registrado na sua palavra. Permitir que os filhos sejam criados sem conhecer a palavra é loucura. As Escrituras foram escritas para serem lidas e para se meditar nelas. A sabedoria contida nelas deve ser a herança de nossos filhos. Não dar às crianças e aos jovens a devida instrução religiosa é falhar num dever básico. Olha que profundo isso aqui, solene, O verso 16 destaca a respeito de prostituição espiritual, indo atrás de deuses estranhos, ou seja, idolatria. Mesmo antes dos israelitas entrarem em Canaã, o Senhor predissera que no futuro eles quebrariam a sua aliança adorando outros deuses. Agora o verso 17 descreve que males e angústias sobreviriam a Israel, mas o cântico do testemunho lhes lembraria
que só eles eram culpados. O verso 19: escrevei para vós outros este cântico, conhecendo a inclinação do povo de Israel para a infidelidade e percebendo o poder do cântico na adoração e na memória, o Senhor ordenou a Moisés escrever um cântico que serviria como testemunho nos dias futuros. Os israelitas aprenderiam o cântico e o transmitiriam de geração em geração. Assim, ele ficaria sempre vívido na memória e os ligaria aos elevados princípios sustentados por Moisés. Agora o verso 21: este cântico, a sua descendência sempre o trará em sua boca. Este versículo destaca o valor do cântico, é que pode ser facilmente aprendido e transmitido a outros. Deve-se ensinar aos novos crentes os hinos mais instrutivos e úteis. Existe um lugar para a música na educação cristã e para a edificação de todos os crentes. Algumas pessoas memorizam hinos clássicos da igreja para auxiliá-los a pensar no que é verdadeiro, correto e bom. Outros selecionam músicas para ouvi-las em seus carros ou suas casas. De que modo criativos a música pode ser utilizada para o ensino em nossa igreja? Como você poderia maximizar o benefício da música em sua família? Quem já não fez a experiência de, em um momento talvez difícil, em um momento de prova, de dificuldade, lembrar-se das palavras de algum hino e você ser confortado, sentir-se fortalecido pelas palavras de um hino, mostrando realmente a importância do cântico sacro na vida do cristão. É isto que vem falando aqui nestes versículos do capítulo 31. O verso 23, ordenou o Senhor a Josué. Aqui traz uma continuação dos versículos 14 e 15. Uma de suas qualificações era sua fé. Como um dos 12 espias que primeiro entraram em Canaã, somente ele e Calebe acreditaram que Deus podia auxiliar Israel a conquistar a terra. Encontrar coragem seria o maior teste de Josué. Ele era forte, corajoso, porque ele sabia que Deus era com ele e porque ele tinha fé que Deus faria tudo o que prometera a Israel. Agora o verso 26, tomais este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor. Este é o versículo-chave no tema de hoje, né? O livro da lei ao lado da arca da aliança. Os sacerdotes deveriam colocar o livro da lei, consistido principalmente do livro de Deuteronômio, olha só o detalhe, ao lado da arca, como uma testemunha contra os israelitas. Foi colocado num compartimento do lado direito da arca, formado por uma tábua sobressalente. Os princípios inscritos sobre as tábuas de pedra eram de tal natureza que se tornava indispensável colocá-los numa categoria à parte. O Decálogo, os 10 mandamentos, era supremo. O livro contendo as palavras desta lei era uma amplificação e aplicação de seus princípios
ao sistema que regia Israel. Olha que detalhe importante nós aprendemos aqui neste ensinamento do capítulo 31. Versos 27 a 29, Moisés sabia que os israelitas, a despeito de tudo que haviam visto das obras de Deus, tinham corações rebeldes. Eles mereciam a punição de Deus. Entretanto, eles frequentemente recebiam sua misericórdia. Nós também somos teimosos e rebeldes por natureza. Através de nossas vidas, nós lutamos com o pecado. Arrependimento uma vez por mês ou uma vez por semana não é suficiente. Nós devemos constantemente nos voltar de nossos pecados para Deus e deixar que Ele, em sua misericórdia, nos salve. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, qual tem sido a frequência de seu arrependimento e confissão de seus pecados a Deus? De vez em quando? Ou diariamente? Veja que importante reflexão encontramos aqui. Verso 27, dura cerviz, ou seja, significando teimosia. O povo já havia determinado sua conduta e era difícil, se não impossível, que mudassem. Verso 29 descreve nos últimos dias. Em geral, no Antigo Testamento refere-se simplesmente ao futuro. E o verso 30, fechando os comentários deste capítulo, aqui este versículo introduz o cântico do testemunho que virá a seguir no capítulo 32. Esses comentários estão no volume 1, página 1171 do Comentário Bíblico Adventista. Agora, aprofundando mais a nossa reflexão, preparando o sucessor, nos diz o texto, o grande governador das nações havia declarado, ou seja, Deus havia declarado que Moisés não deveria conduzir a congregação de Israel à boa terra, e os rogos fervorosos do servo de Deus não puderam obter a revogação de sua sentença. Sabia que devia morrer. Todavia, nem por um momento sequer vacilou em seus cuidados por Israel. Procurava fielmente preparar a congregação para entrar na herança prometida. Por ordem divina, Moisés e Josué se dirigiram ao tabernáculo, enquanto a coluna de nuvem veio e ficou sobre a porta. Ali, o povo foi solenemente confiado aos cuidados de Josué. A obra de Moisés como dirigente de Israel estava terminada, mas ainda ele se esquecia de si mesmo em seu interesse pelo povo. Na presença da multidão congregada, Moisés, em nome de Deus, dirigiu ao seu sucessor estas palavras de santa animação: esforça-te, anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Verso 23 destaca: volveu-se então aos anciãos e oficiais do povo, dando-lhes a solene incumbência de obedecerem fielmente as instruções que ele lhes havia comunicado da parte de Deus. Este texto está no livro Patriarcas e Profetas, página 469. Um outro texto agora destacando as duas leis. A lei cerimonial
foi assim dada a Moisés, e por ele escrita em um livro. Claro que esse livro era diferente do que conhecemos hoje, não havia papel. Mas a lei dos 10 mandamentos, proferida do Sinai, foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra e sagradamente conservada na arca. Muitos há que procuram confundir estes dois sistemas, usando os textos que falam da lei cerimonial para provar que a lei moral foi abolida. Mas isto é perversão das Escrituras. Ampla e clara é a distinção entre os dois sistemas. O cerimonial era constituído de símbolos que apontavam para Cristo, para o seu sacrifício e sacerdócio. A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos hebreus até que o tipo encontrasse o antitipo na morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então cessariam todas as ofertas sacrificais. Foi esta a lei que Cristo tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, conforme Paulo escreveu em Colossenses 2, verso 14. Mas, com referência à lei dos 10 mandamentos, declara o salmista, no Salmo 119, verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E Cristo mesmo diz, não cuideis que vim destruir a lei, em verdade vos digo, tornando a asserção tão expressiva quanto possível, dizendo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. No Evangelho de Mateus 5, verso 17 e 18 está escrito. Ele ensina aqui não simplesmente o que os reclamos da lei tinham sido e eram então, mas que tais reclamos se manterão enquanto durarem os céus e a terra. A lei de Deus é tão imutável quanto o seu trono. Ela manterá suas reivindicações em relação à humanidade em todos os tempos. Página 367 do livro Patriarcas e Profetas. Agora, vamos aplicar este capítulo para nossas vidas. O que este capítulo tem de aplicação para nós? Ao chegarmos neste capítulo, observamos a preocupação de Deus com seus escritos sagrados, com seu amado povo ingrato e os planos para o futuro de seu povo rebelde. O chamado de Josué revela o propósito de Deus cumprir suas promessas, apesar da certeza que seu povo o abandonaria. O cântico no capítulo seguinte é fruto da graça do Deus que não desiste daqueles que desistem dele. Em Deuteronômio 31, notamos a revelação sendo escrita, o livro de Deus está em andamento. As futuras gerações teriam o privilégio de tê-lo, mesmo que os antepassados não permanecessem fiéis a elas. Isso graças à escrita, que são as palavras transcritas em algo material. Alguns alegam que não acreditam na Bíblia, argumentando que papel aceita tudo. Você já ouviu alguém falar isso? Para começar, inicialmente a Bíblia não foi escrita em papel. Segundo, se hoje a temos em papel, é porque papel aceita tudo, inclusive a escrita da revelação de Deus para nós. Desta forma, quando um grande e inspirado líder espiritual falasse, a palavra de Deus fica imortalizada
para as futuras gerações, a qual chegou até nós. A Torá deveria ser inteiramente lida, pelo menos a cada 7 anos, perante o povo, para que a escutassem. A ordem de Deus por meio de Moisés foi: reúnam o povo, homens e mulheres e crianças, e os estrangeiros que moram nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer ao Senhor, o seu Deus. A revelação que Deus oferece de si mesmo em sua palavra é para ser estudada. Temos de procurar compreendê-la, exorta-nos Ellen White. O caráter de Deus é perceptível ao fortalecer Josué frente aos desafios da conquista, mesmo sabendo que futuramente seu povo o decepcionaria. O caráter divino é impressionante. Realmente, não é mesmo? É isto que podemos perceber. Agora, nosso momento final de reflexão no capítulo 31. Algumas das últimas palavras de Moisés foram especialmente dirigidas ao seu sucessor, a Josué. Diante do imenso desafio de guiar um povo reiteradamente rebelde, de enfrentar nações ímpias e cruéis, Josué precisava ter sua confiança em Deus fortalecida e seu coração preparado para lidar com as dificuldades que surgiriam. Ainda que avançado em dias, Moisés gozava de vigor, força e continuava sendo um grande líder perante Israel. A sua morte não só causaria grande comoção entre o povo, mas também desalento a Josué, que sentiria o demasiado peso de sua responsabilidade. Não obstante as palavras de encorajamento do líder, o próprio Senhor dirigiu-se a Josué com palavras de autoridade de um Deus que é fiel em tudo o que promete. Ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Semelhante a Moisés, ele também enfrentaria muitas circunstâncias adversas, mas em todas elas seria cuidado por um Deus que, como prometido, jamais o deixaria. Ainda que Israel falhasse em instruir seus filhos conforme a orientação dada pelo Senhor às famílias, no capítulo 6, de 7 em 7 anos a leitura da lei a todo o povo seria um reforço necessário, a fim de que pudessem ouvir, aprender, temer a Deus e cumprir todas as palavras desta lei. Portanto, assim como Moisés sabia que após a sua morte o povo procederia corruptamente, Jesus sabia que após a sua morte seu povo também passaria por tempos de grande crise espiritual, principalmente nos últimos dias. Mas aqueles que aceitarem o seu convite de amor, muito em breve, conforme está prometido e escrito em Apocalipse 15, verso 3, os fiéis cantarão o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Aceite, amigo ouvinte, hoje, o terno convite do Deus fiel que prometeu: eis que venho sem demora. Apocalipse 22, verso 7. E também fechando com o verso 8: pois o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, nem te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Essa é a promessa de Deus a mim e a você, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Portanto, vigiemos e oremos. Amém? Aqui fechamos o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje no capítulo 31 de Deuteronômio.
Vamos falar com Deus, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um despertar diante da sua presença, por podermos, Senhor, ouvir a sua voz neste momento através do estudo da sua palavra. Senhor, neste momento pedimos a Ti sua proteção, a sua companhia e que essas promessas especiais da sua proteção especial, da sua fiel promessa possa se cumprir na vida de cada um de nós. Queira, Senhor, nos ajudar em nossas lutas, em nossas provações e obstáculos que enfrentamos. Fortalece-nos a fé, ajuda-nos, assim como ajudaste o seu povo, os seus filhos fiéis no passado. Perdoe os nossos pecados, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Lembrando sempre, se você puder, compartilhe, convide um amigo, um familiar, para também fazer parte de nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.